senhor presidente. Eu gostaria da atenção dos meus pares. Eu aguardei, inclusive para pedir o tempo de liderança no início da votação, justamente para não atrasar a votação. Agora nós teremos inevitavelmente que aguardar aqueles que venham ao plenário. Faço coro com o deputado Paulderney, com o deputado Danilo, que eu vejo a preocupação dele, grande líder do PMDB, para que todos os parlamentares de todos os partidos venham para o plenário, para nós termos uma ampla votação em defesa dos municípios. Lembrando que, se não der quórum, os municípios podem ficar prejudicados. Então, é uma votação nominal, é uma PEC, não há o que colocar em dúvida, não é matéria nem de natureza partidária ou política, é uma matéria consensual. Mas a minha vinda a essa tribuna, senhor presidente, é para tratar daquilo que é sublime para todos nós, que é a democracia. E eu tenho comigo o temor de que, pelo que nós vivemos esta semana, e mesmo já prenunciado na semana passada, nós iniciamos tempos de obscurantismo nesta casa e no Congresso Nacional. Eu chamo a atenção de todos os parlamentares e do povo brasileiro. O que nós testemunhamos, e isso está registrado na mídia, está na internet, primeiro na Comissão Mista de Orçamento, uma das mais importantes comissões dessa casa, reunindo Câmara e Senado, quando tentaram de uma maneira absurda, autoritária, próprio da ditadura, atropelar a minoria, com alguns deputados inclusive bradando na reunião: vocês são minoria, vocês não têm voto suficiente para ganhar no voto, então vocês deviam de calar a boca e ir embora para casa. Esse tipo de comportamento que já faz com que alguns, talvez menos habilidosos com a palavra, mas que são também, né, para dizer um português claro, farinha do mesmo saco, né, que defende essa tese de que quem tem a maioria impõe a sua vontade. Não só foi verdade na CMO, tanto é que a reunião malfadada, que tentaram simplesmente rasgar o regimento da comissão mista, atropelar e tirar os direitos da minoria e da oposição, o que é próprio das ditaduras não só militares, mas aquelas ditaduras famigeradas populistas, que enganam, ludibriam o povo para dizer que falam em nome do povo, são os grandes defensores dos pobres, mas não convivem com a democracia e não respeitam as minorias. Tanto é verdade que a reunião foi anulada por decisão do próprio presidente do Senado e do próprio presidente da comissão, porque sabiam que iriam perder no Supremo. Sabiam que iam perder no Supremo. Não foi gesto de generosidade, muito pelo contrário, né, foi gesto, no mínimo, aí eu reconheço, de humildade. Pois bem, não bastasse isso, hoje nós testemunhamos, primeiro ontem aqui nesta casa, e já estamos com a ação no Supremo, uma atitude absurda, arbitrária, do senador Renan Calheiros, criando o regimento dele. Já tem o regimento da Câmara, do Senado, o comum, agora tem o quarto, o regimento do Renan. O senador Renan decide, ao contrário do que o regimento é claro no seu artigo 49, 49, combinado com o artigo 29, que no artigo 49 é claro que, terminada a discussão, portanto, tão somente terminada a discussão, inicia-se a votação imediatamente após terminada a discussão. E por razões óbvias, você primeiro debate, discute, e ainda há algumas prerrogativas da maioria para evitar que a minoria faça ali, né, um debate interminável, como fazer um requerimento para terminar a discussão após 6 oradores da Câmara e 4 do Senado. Pois bem, nem isso eles quiseram usar. Eles usaram algo que não existe, que é o seguinte: inicia a discussão e a votação. Mas o pior, de 38 vetos ao mesmo tempo. Então a pessoa já se inscreveu para falar sobre o 36º veto, por exemplo, da matéria sobre os municípios. Quando ele chegou a sua vez de falar, os deputados todos já tinham votado, os senadores todos já tinham votado, a ponto do senador encerrar a reunião dizendo: já que terminou a votação, já que todos já votaram, agora eu vou encerrar a discussão.
porque regimentalmente ele tinha que encerrar. Ele disse, já que todos votaram, ele disse, está gravado, encerro a votação e em seguida ele encerrou a discussão. Ora, isso é um absurdo. E o pior, o deputado Isalci ainda queria discutir sobre uma matéria que ele havia se inscrito. Portanto, aquilo já tinha sido votado e foi totalmente antirregimental. Tanto, senhor presidente, nós vivemos momentos obscuros. Hoje se repete a mesma coisa. Sem quórum regimental, abre-se a sessão do Congresso, alegando que iria considerar o quórum do Senado da sessão de ontem para efeito de quórum hoje, atropelando o regimento, desrespeitando as minorias, e ainda vieram mais uma vez oradores dizer, ora, a minoria, como não tem voto suficiente, quer ganhar no grito. Não é isso. Nós queremos defender a democracia e, se necessário for, alterando o tom de voz, mas sem faltar com respeito. É para que sejamos ouvidos. E mesmo assim, nós não estamos conseguindo ser ouvidos por aqueles que não querem ouvir. E esse é o pior surdo, o que não quer ouvir, como o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas o Brasil está nos ouvindo, a imprensa está nos ouvindo, o mundo está nos ouvindo, e está vendo com preocupação que nós que lutamos tanto pela democracia, já corremos um sério risco de voltar a tempos obscuros, porque isso se inicia assim. O Congresso passa a ser uma serventia da Casa, né, do Planalto, o Congresso é negociado o seu apoio, e aí ele diz amém, ele já vem para cá determinado a dizer amém, e a passar por cima do regimento, passar por cima da minoria, e no dia que nós não tivermos nem o judiciário para recorrer, aí nós vamos viver sim um regime de exceção de autoritarismo. Alguém pode pensar, não há espaço no Brasil, golpe militar, nós já tivemos, ninguém aceita. Eu estou falando de algo pior, estou falando de ir caçando os nossos direitos, as nossas liberdades. Concluir de uma maneira covarde, porque sobre a alegação de que são maioria, de que foram escolhidos pela maioria dos brasileiros, tiram o direito das minorias, fraudam as sessões, fraudam as decisões, e no final das contas, o povo brasileiro é enganado como se vivesse numa democracia. E se nós formos recorrer ao judiciário, que daqui a pouco vai estar sendo aparelhado também, nós viveremos sim um momento obscuro de exceção, de ditadura. É alerta que eu faço aos meus pares, aos homens e mulheres de bem que estão aqui. Não escrevam na história essa página terrível. Não deixem para os seus descendentes dizer que vocês foram omissos, se acovardaram, se curvaram, negociaram. Não se negocia a liberdade, nem a democracia, nem a defesa do nosso país. Muito obrigado. Senhor presidente.